Entrevista está no ar. Gente, começando mais uma edição do nosso Relógio Entrevista, esse quadro abençoado aqui da nossa Rádio Relógio, dentro do nosso Manhã Melhor, que traz sempre um tema relevante, um assunto importante, que a gente sempre convida, né, aqueles especialistas, né, pessoas que entendem de determinados assuntos para falar. E hoje não vai ser diferente. A gente vai falar sobre doenças inflamatórias intestinais. Você já ouviu falar, não é? Pois é, apesar de afetar milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, muita gente ainda desconhece os sintomas, as causas, os impactos dessas doenças na rotina de quem convive com elas. Para esclarecer tudo isso, a gente hoje conversa com o especialista, né? A doutora Sirla Zaltman, professora de gastroenterologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho do Complexo Hospitalar da UFRJ, no Brasil todão. Bom dia para a doutora Sirla que está com a gente. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, ouvintes da Rádio Relógio. Meu nome é Sirla Zaltman, sou gastroenterologista, professor da UFRJ e especialista em doença inflamatória intestinal. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Relógio Entrevista. Quero agradecer muito por ter topado esse bate-papo com a gente, tá? Eu tenho certeza que será esclarecedor tudo que a senhora terá para falar aqui para os nossos ouvintes. Já quero começar, doutora, para a gente começar a entender, né, na verdade, explica para a gente, para quem está ouvindo aqui a Rádio Relógio, o que são as doenças inflamatórias intestinais e quais são as mais comuns, doutora? As doenças inflamatórias intestinais são um grupo de doenças em que o sistema de defesa do nosso organismo fica desregulado, que é o sistema imunológico, Sim. E passa a atacar o principal órgão dessas doenças, que é o intestino. Uhum. Isso acarreta uma inflamação crônica, que até o momento é considerada incurável. Uma característica importante dessas doenças é que elas têm períodos de acalmia, ou seja, fica totalmente sem sintomas, e outros de recaída. Além do intestino, eles também podem envolver outras áreas do nosso organismo, como olhos, articulações e pele. O importante é que elas precisam de um tratamento contínuo exatamente para controlar essa inflamação, da mesma forma como acontece com a hipertensão arterial e diabetes. Uhum. As doenças mais comuns são a doença de Crohn, que pode ter essa inflamação desde a boca até o ânus, e a retocolicerativa, que envolve o intestino grosso. Olha, gente, como é que é interessante, né? Você vê que está tudo interligado ali, né? Os órgãos, é um órgão gigantesco, talvez o maior órgão do nosso corpo, né? Depois da pele, né? É o nosso intestino. Então vai lá, ele liga na boca, né? E até o ânus, enfim, o tamanho da extensão, né? Agora, doutora, explica pra gente quais são os sinais de alerta, né, que a pessoa que está ouvindo agora aqui a Rádio Relógio não pode ignorar, caso de repente esteja enfrentando esse problema no dia a dia. Conta pra gente, doutora, a gente precisa saber, né? Precisa conhecer os sinais de alerta, né? Geralmente os sintomas iniciais são diarreia, às vezes com sangue, dor abdominal, cansaço, perda de peso e urgência ao evacuar. No primeiro momento pode ser que ela pode ser confundida com verminose, com gastroenterite ou ingestão de um alimento suspeito. Uhum. Só que esses sintomas costumam voltar com o tempo e isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre alerta. Entendi. Agora, muita gente se perguntando sobre isso, né? Essas doenças têm uma causa específica ou envolvem vários fatores, doutora? A causa, não existe uma causa única, existe uma combinação de fatores. Algumas pessoas já nascem com maior chance de desenvolver a doença, que a gente chama de predisposição genética, mas isso só não é suficiente para o desenvolvimento da doença. Uhum. Então, geralmente, você tem uma combinação entre desequilíbrio das bactérias intestinais, um reconhecimento errado, como eu já falei anteriormente, do nosso sistema de proteção, em que ele pensa que existe uma infecção no intestino e ele começa a tentar se proteger, mas existem fatores que servem de gatilho também, como uma dieta industrializada, uso frequente de antibióticos, o tabagismo, o estresse, que pode piorar, mas não é uma causa isolada, e infecções intestinais prévias. Doutora, e na prática, como é que é feito esse diagnóstico? Porque, assim, em muitos casos, né, ele acaba demorando, não é isso, doutora? Em relação ao diagnóstico, não existe um único exame que nos permita realizar o diagnóstico sozinho. Uhum. É como montar um quebra-cabeças, você precisa de várias peças. Sim. Então, a primeira etapa é se suspeitar dos sintomas.
Sim. E aí, a partir daí, fazer exames de sangue, onde pode ser detectado alterações sugestivas de inflamação, anemia, exame de fezes, que pode identificar inflamação intestinal e descartar infecções, a colonoscopia, que é muito importante, talvez seja o exame principal, em que livre áreas inflamadas e coleta material de biópsia para confirmar a inflamação, além de exames de imagem, principalmente para estudar o chamado intestino delgado, que não consegue ser examinado pela colonoscopia. Portanto, é a combinação desses exames é que vai favorecer a confirmação do diagnóstico. Nem sempre o diagnóstico pode ser feito precocemente, e esse retardo pode estar relacionado ao fato de que os sintomas iniciais podem ser confundidos com outras doenças mais comuns, que já foi falado anteriormente, o fato de ter períodos de acalmia, ou seja, períodos sem sintomas, que pode dar a impressão de que é algo passageiro, e a necessidade de vários exames para confirmar a doença, que nem sempre são acessíveis aos pacientes e, por vezes, são até inconclusivos, sendo necessária a sua repetição. Perfeito, doutora. Para fecharmos, doutora, quais são os tratamentos disponíveis hoje com o paciente? Na verdade, como é que também o paciente pode manter uma qualidade de vida mesmo convivendo com a doença? Em relação ao tratamento, nós temos vários medicamentos que estão disponíveis, tanto no SUS como a nível privado, que visam controlar a inflamação e evitar com que o paciente tenha crises e, com isso, que não surjam complicações. Entre esses, a gente tem alguns anti-inflamatórios específicos que atuam só sobre o intestino, medicamentos imunossupressores, temos os corticoides e uma terapia mais avançada que é a terapia biológica. Quando surgem complicações ou então uma não resposta ao tratamento com medicamento, pode ser necessário o tratamento cirúrgico. Agora, com o tratamento certo e acompanhamento, a maioria das pessoas com doença inflamatória intestinal consegue levar uma vida normal, com pouco, praticamente nenhum sintoma. Elas podem trabalhar normalmente, praticar atividades físicas, viajar, podem ter filhos, podem ter a vida social ativa. Perfeito, doutora. Muito obrigado por ter topado conversar com a gente, bater esse papo, né, esclarecedor para os nossos ouvintes da Rádio Relógio. Minha gente, olha, eu conversei então com a médica infectologista, a doutora Cirla Zaltman, sobre doenças inflamatórias. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para a senhora e até a próxima. Eu queria agradecer esse espaço e aproveitar para divulgar que o dia 19 de maio é o Dia Internacional da Doença Inflamatória Intestinal e o mês de maio é chamado Maio Roxo, onde várias ações vão ser realizadas tanto para conscientização e orientação da população. Então, para maiores informações, fica mais fácil vocês acessarem o site da ABCD, que é a Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doenças de Crohn. Obrigado. Disponha, doutora. A gente é que agradece aqui essa entrevista abençoada e esclarecedora que a senhora dispôs a trazer aqui pra gente. Pois é, minha gente, então, olha, você que pegou talvez esse bate-papo aqui pela metade, quer ouvir de novo, daqui a pouquinho nas nossas redes sociais em formato vídeo, tá? Na íntegra pra você. Se você quiser ouvir tipo podcast a partir de amanhã no site radiorelojoam.com.br. Lá no finalzinho da página tem uma área lá onde tem vários podcasts, aliás, várias entrevistas gravadas, inclusive essa aqui no formato podcast para você. Fechamos mais uma edição do nosso Relógio Entrevista, então.